as coisas de ensino da SBN e o Gabriel. É um prazer também estar falando para vocês, tá? Como o Gabriel disse, meu nome é Bruno Cortes, eu sou chefe da Neucídio de Souza Guiar e trabalho na clínica privada. Só um breve histórico em relação a esse tema. Esse tema era um calcanhar de Aquiles na minha vida, há 15 anos atrás, porque eu não fazia dor, fazia cirurgia aberta e eu tinha uma demanda grande desses pacientes. E eu pedia para um amigo que trabalhava com isso fazer. E aí eu comecei a aprender, a gente fez o NAS, que é o North American Spine Society, tem um curso bimestral de bloqueios da coluna espinhal, e a gente fez um curso, e lá eu comecei a aprender, e assim, me ajudou muito. Eu não sou cirurgião de dor, eu não sou cirurgião funcional, mas eu acho que qualquer técnica a gente tem que agregar a nossa armamentária. Então, quando eu aprendi a fazer esse tipo de procedimento, eu vi que a qualidade de vida dos meus pacientes e a quantidade de cirurgia que eu fazia, assim, foi inversamente proporcional. Ou seja, eu fazia muita cirurgia, que eu diminuí, e o grau de satisfação do paciente aumentou. Então, são procedimentos minimamente invasivos, extremamente seguros, mas assim, um pouco perigosos. Por que eu digo um pouco perigosos? Porque o método, há cerca de 5 anos, foi queimado por médicos nossos, neurocirurgiões, principalmente alguns médicos de São Paulo, que queimaram o método junto aos convênios. Então, porque é um procedimento rápido, que paga muito bem, às vezes muito mais do que uma cirurgia, e para aquele médico que, infelizmente, está mal intencionado, a gente sabe que tem isso em qualquer tipo de profissão, não deixa rastro, como um parafuso errado, como uma cirurgia errada. Então, ele simplesmente ganha o dinheiro dele e diz que não conseguiu. Isso foi um problema. Aí a ANS teve que tomar uma providência, que foi montada a DUT 338, Resolução Normativa 338, que diz que você não pode fazer uma risotomia por radiofrequência, que não é o tema da aula, direto, mesmo que você tenha certeza que o paciente tem uma doença facetária. Você tem que fazer primeiro um bloqueio teste. E condicionou uma série de outras coisas absurdas ao método, graças a essas pessoas inconsequentes. Mas os auditores têm tido bastante bom senso e liberado os procedimentos mesmo com essas contraindicações da Resolução Normativa 338 da ANS. Então, eu botei aqui, pedi até desculpa para o Gabriel, mas eu vou me corrigir a tempo, que eu botei bloqueios químicos lombares, que foi medular na minha cabeça. Na verdade, são bloqueios facetários, mas eu vou abordar lá no final os cervicais e até algumas coisas de trigger point, de bloqueio foraminal seletivo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai tratar uma pessoa com dor na coluna, no nosso caso, é saber o que dói, o que a gente vai tratar. Então, a gente tem uma série de estruturas anatômicas que doem. As mais comuns, todos sabem, são os músculos, né, com contratura muscular, torcicolo, popularmente falando na cervical. Ligamentos doem, estiramento de ligamento, principalmente em traumas raquimedulares, mesmo que leve, alguns tipos de estiramentos fazem hematoma, edema ali, sem nenhum tipo de fratura, sem nenhum tipo de consequência, mas dói. Os ossos doem, não propriamente dito o osso, mas o periósteo, que é bastante nervado, dói. Então, isso pode acontecer, por exemplo, nos tumores ósseos, nos TRMs, enfim. Qualquer coisa que faz uma lesão de periósteo dói. Os discos doem, né? O disco é formado pelo núcleo pulposo e pela neofibrose, e a neofibrose é ricamente vascularizado. Então, é uma dor que a gente chama de dor discogênica, que é completamente diferente da hernia de disco. Inclusive, diagnóstico diferencial com o tema da aula, que é a artrose facetária. Então, disco, dor discogênica, dói. A gente tem que classificar os discos. Existe uma classificação chamada classificação de Pifferman, que a gente classifica
como está aquele disco, e a gente consegue tratar. Eu vou abordar isso aqui para frente um pouquinho também, o tratamento do disco, porque as doenças nunca vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas. As articulações hipofisárias, que nada mais são que as articulações da coluna, né? As famosas facetas, que é propriamente dita o que a gente vai abordar mais aqui. Nervo dói, com dor neuropática e às vezes dor simulando mesmo uma lombalgia pura. Um exemplo típico é a estenose de canal lombar, que às vezes pode dar uma lombalgia típica. Claro que a gente sabe que tem a claudicação neurogênica e uma série de outros fatores, mas nervo pode simular uma lombalgia. Meninge dói, é ricamente inervado. Então, os tumores de RAC que atingem meninge, principalmente meningiomas, neurinomas que deformam, puxam a meninge, pode causar uma dor lombar. Então, as dores são classificadas em dores agudas, subagudas e crônicas. As dores agudas, que variam ali de até 3 semanas, mais ou menos, essas dores, elas são dores que muitas vezes nem se precisa de exames diagnósticos. Tratamento e resposta terapêutica. As subagudas, 3 semanas a 3 meses, já acende uma luz amarela, né? Muitas vezes o ortopedista conduz esse caso até o final, e acima de 3 meses, quando ela passa a ser crônica, ele manda ou para um cirurgião de dor, ou para um cirurgião especialista, entre aspas, porque não existe especialidade de coluna, mas ele manda para o especialista em coluna, seja ele neurocirurgião ou ortopedista. Então, geralmente, quando a gente pega, é raro eu pegar no consultório paciente com dor aguda, a não ser que seja trauma, uma fratura osteoporótica, alguma coisa assim. Mas, geralmente, a gente já pega paciente com dores crônicas, que já fez múltiplos tratamentos clínicos e não resolveu. Geralmente, essa é a nossa realidade de clínica que trata a patologia da coluna. E lembrar que, estatisticamente, variando de artigos, 80% a 90% da população adulta vão ter dor lombar ao longo da vida. Então, é uma doença que tira muita gente das atividades laborativas, consome milhões de dólares, eu falo milhões de dólares porque esse estudo só tem nos Estados Unidos, talvez na Europa, mas os trabalhos que eu conheço são nos Estados Unidos, por gastos com saúde e por perda de trabalho. Então, é uma doença, é a segunda doença que mais tira trabalhador da atividade laborativa. Então, é uma doença que a gente tem que ficar, de fato, atento. Então, causas da lombalgia. Claro que pode ser que tem algumas aqui que eu não tenha listado, mas as infecções, que são as espondilites ou espondilodicites, que são as infecções ósseas e discais, é uma causa de intensa lombalgia, e aí a gente pode listar as bactérias quentes e também, principalmente em países como o nosso, a tuberculose, que causa uma espondilodicite que é a tuberculose de coluna, né? O mal de Pote, vamos dizer assim. As fraturas de coluna, que são as fraturas patológicas por tumor, ou as fraturas traumáticas, que são as mais comuns, a gente recebe muito, pelo menos 1 por semana no Souza Aguiar, ou fraturas até osteoporóticas, que são fraturas de baixo impacto. A própria osteoporose sem fratura é uma causa de dor lombar, né? Eu já citei lá as dores discogênicas porque o disco dói, a estenose de canal é uma causa de dor, hérnia de disco, causa de dor, eu vou pular esse que está de amarelo, low back failure. A low back failure é uma entidade conhecida já há milhões de anos atrás, principalmente quando se fazia laminectomias totais ou laminectomias sem fixação, e o doente ficava com uma dor crônica, facetária, por instabilidade, por microinstabilidade, já que as facetas fazem parte de todo o conjunto que dá estabilidade na coluna. Então, a low back failure, hoje, ela é menos comum, até porque nas cirurgias a gente inconscientemente faz uma queimadura, vamos dizer assim, da estrutura nervosa que causa dor, que a gente vai ver mais adiante. Então, e fixa a coluna, muitas vezes, mas quando a gente faz a microcirurgia, fizemos até uma semana passada, no Hospital Azevedo Lima, a gente tenta poupar o máximo possível as facetas para evitar o low back failure. Tumores, como eu já disse lá atrás, as instabilidades, e aqui as mais comuns são as listeses, as espondilolisteses, principalmente as anterolisteses, que vai de 1 a 5, sendo 5 a espondilopitose,
causa extrema lombalgia, com ou sem ciática. Escoliose ou qualquer deformidade vertebral, hipercifose, síndrome de Sherman, qualquer doença que causa deformidade na coluna causa dor. E, óbvio, as causas mistas, né? Geralmente, a gente não tem uma coisa pura e simples, a gente tem um somatório de fatores que causam dor. E aqui, assim, deixa eu só voltar aqui, a dor facetária, que é, de fato, o tema dessa aula, tá? Eu vou abordar outras coisas mais na frente, mas a gente vai focar mais em dor facetária. A dor facetária se origina nas facetas articulares, conhecidas como as articulações zigoapofisárias, que são articulações posteriores entre uma vértebra e outra. Aqui está, a gente está vendo aqui, uma faceta, o conjunto de faceta é formado por uma faceta superior da vértebra inferior e uma faceta inferior da vértebra superior, que tem superfície de cartilagem, e um líquido sinovial. São sinóvias verdadeiras, e esse líquido sinovial é mais ou menos 0,5 a 1 ml, e ela é formada por uma cápsula fibrosa que a gente vê nessa segunda foto. Então, recapitulando, a articulação zigoapofisária é formada pela apófise inferior da vértebra superior, a apófise superior da vértebra inferior, com cartilagem ali entre elas, líquido sinovial, formado por uma cápsula fibrosa. Nos movimentos de flexo e extensão do tronco, geralmente entram pequenas partículas de gordura do plexo ali, o plexo de Batson tem muita gordura. Eles entram para dentro e causam uma lubrificação a mais nesse tipo de articulação. Então aqui a gente vê um perfil, né, da articulação. Aqui tem uma articulação, aqui tem outra, aqui é exatamente a superfície articular, e aqui a gente tem a articulação que está interna, é a articulação inferior da vértebra superior, e a articulação maior, que é a articulação externa, é a articulação superior da vértebra inferior. Geralmente, nas cirurgias, e aqui o líquido sinovial, né? Então, geralmente nas cirurgias mais comuns, que a gente chama de TLIF, a gente tem que fazer uma ressecção total da faceta interna, da faceta medial. Quando a gente faz uma cirurgia mais antiga que a gente faria, que era o CLIF, a gente não precisava ressecar a faceta. Em alguns casos, a gente tira um pedaço da faceta externa, do recesso, para poder ter acesso ao espaço discal. Aí que vem a coisa importante, que é a inervação dessas facetas. Eu vou mostrar uns esquemas mais na frente de como é a inervação, a saída e a entrada do nervo, mas a faceta é inervada sensitivamente pelo ramo medial do nervo dorsal, do ramo dorsal do nervo. Eu vou mostrar mais para frente. Então, ela tem uma inervação dupla. O ramo medial dá uma ramificação inferior para a vértebra de baixo e uma ramificação superior para a vértebra de cima, que a gente consegue ver aqui. Então, a gente tem uma inervação dupla. Essa é a chave para o tratamento da dor facetária, seja ela química, seja por radiofrequência. O ramo medial do nervo dorsal. Para isso, a gente tem que saber o que é uma unidade funcional vertebral. A unidade funcional vertebral nada mais é do que um conjunto. Aqui é uma vértebra dorsal, esquece essa fóbiazinha aqui, que é onde se articula as costelas, mas é exatamente igual para a coluna lombar. Então, ela é formada por dois corpos vertebrais, com o seu disco interposto, os processos espinhosos e as articulações zigoapofisárias, uma de cada lado. Então, unidade funcional vertebral nada mais é que o conjunto de duas vértebras com todas as suas estruturas que envolvem. Aqui nesse esquema a gente vê ligamento capsular, como eu falei, a coisa fibrosa, né? O ligamento interespinhoso, aqui o ligamento supraespinhoso, aqui o ligamento amarelo, ligamento longitudinal posterior, disco intervertebral e o ligamento longitudinal anterior. Então, isso a gente chama de unidade vertebral, funcional vertebral. Aqui eu repeti as fotos, só para a gente notar, então, no raio-x, na tomografia, esse conjunto de duas vértebras, com seu foramen,
com as suas apófises e seu líquido sinovial, com seu disco, formam uma unidade funcional vertebral. Qual a definição de dor facetária? Isso é importante porque a gente precisa definir qual é a origem da dor, se é uma dor muscular, facetária e principalmente se é uma dor discogênica. São dores lombares axiais, geralmente sem irradiação ou com uma irradiação, como se mostra no esquema aqui, uma irradiação proximal que não passa do joelho. Muitas vezes as pessoas confundem isso com uma irradiação ciática, porém temos testes para diferenciar a dor facetária da ciática. Mas a gente não pode esquecer que uma hérnia de disco que causa ciática pode ter conjuntamente uma dor facetária. Então, a origem, como já foi dito, são as articulações zigopofisárias vertebrais. Como a gente é a característica da dor? É uma dor que o paciente sente quando está descendo escada ou descendo ladeira. Imaginem vocês, eu não tenho como fazer os movimentos, eu estou sem câmera, mas vocês imaginem, se a gente fizer uma flexão do tronco, a gente está liberando as facetas. Imaginem uma coluna fazendo uma flexão anterior, as facetas se abrem, então a dor alivia. Quando o doente tem uma dor discogênica e você faz uma flexão anterior, o disco se aperta. Então, a flexão anterior do tronco piora na dor discogênica, mas melhora na dor facetária. E a hiperextensão é o contrário, melhora na dor discogênica e piora na dor facetária. Disso a gente conclui que o paciente tem que fazer uma hiperextensão para sentir dor. Então, quando ele está descendo escada ou quando ele está descendo uma ladeira, ele forçosamente faz uma hiperextensão do tronco, para não cair, óbvio, e sente dor, né? E a famosa travada, quando o paciente se abaixa para pegar alguma coisa no chão, quando ele retorna, ele trava. Todo mundo já ouviu falar disso, isso é muito comum. Doutor, eu fiquei travado, fiquei andando de 4. Isso é a faceta, é uma dor facetária aguda, porque ele está voltando à posição normal, está voltando à posição ereta e está tentando fazer uma extensão, entre aspas, e ele trava. Tipicamente, a primeira coisa que a gente pergunta, o senhor, a senhora sente dor quando está deitado e muda de posição? 100% vai dizer que sim. Então, o paciente está deitado, ele fica completamente aliviado, mas quando ele vira decúbito lateral direito, esquerdo, decúbito ventral, ele sente dor. Por quê? Imagine uma coluna fazendo com duas articulações, uma rodando na outra e fazendo fricção. Vamos dizer assim, eu costumo comparar muito, eu dou muitas comparações do dia a dia para os pacientes para eles entenderem. Imagina um motor de carro sem óleo. Exatamente isso, tá? Come o ferro das engrenagens. Então, uma articulação roça na outra e sente dor. A dor é muito maior quando o paciente fica em pé. Também o contrário da dor discogênica. Esse paciente melhora quando deita e melhora quando senta. A dor discogênica, a pressão maior que tem é quando o paciente senta. Então ele sente muita dor ao sentar. E ele quando fica em pé, principalmente quando está andando. Então é uma diferença. Dor maior em pé. E uma coisa muito comum é o paciente entrar de férias, quer descansar, quer dormir mais tempo do que o normal, não consegue, porque ele sente dor. Então, o tempo prolongado de decúbito provoca a dor. Então, o paciente fala, doutor, eu tive que levantar aqui, eu estou de férias, eu tive que levantar porque eu não consigo ficar deitado. Sente dor. O paciente que fica doente, muito tempo acamado, ele fica com dor. Isso é muito comum. São dores, obviamente, mais comuns acima de 50 anos de idade, porque é uma dor geralmente de envelhecimento, precoce ou não, mas é uma dor de envelhecimento. No exame físico, a gente tem uma dor à palpação facetária. Pô, mas a gente não palpa a faceta? De fato não palpa. Em pacientes magros, a gente não palpa, mas você às vezes projeta ali o transverso, o motífico dos eretores da espinha, que são inervados pelo mesmo nervo. Então você palpa, você vê uma hipertonia muscular e uma dor. Então com isso a gente faz aqui... Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu pegar o mouse aqui. Aqui, ó, o Springing Test, você deita o paciente no decúbito ventral e faz um movimento balançando. Você vê que essa imagem aqui não é uma imagem estática, significa que a pessoa, o examinador está balançando ali na parte lateral da coluna, projetando o processo transverso. O paciente com dor facetária sente dor no teste Springing. E o teste de Kemp, eu acho que vocês vão entender aqui, é o seguinte. Vamos dizer que esse paciente aqui tem uma dor facetária direita.
você vai fazer uma flexão lateral do tronco direita, vai fazer uma flexão, uma extensão do tronco, com ele fletido à direita, e uma rotação do tronco para o mesmo lado. Então, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma flexão lateral direita, uma hiperextensão e uma rotação de tronco. Se essa faceta direita tiver doente, a gente vai provocar dor, é um teste provocativo. O mesmo lado, a mesma coisa acontece para o outro lado. E se a gente fizer um teste de uma manobra de Lazegue, vai ser negativo, porque ele não tem uma lesão neurológica de raiz nervosa, não tem uma ciática. Bom, muitas vezes a gente fica fácil quando a gente tem uma ressonância, uma tomografia ou um raio-x que mostra a doença facetária, mas essa não é a verdade. Em todos os casos, o doente tem a dor facetária, tem os testes positivos, tem história para isso, e você tem uma faceta normal, e às vezes você vê líquido facetário, eu vou mostrar lá para frente, e o radiologista dá o laudo normal. Eu canso, não é uma vez nem outra, pedir revisão de laudo, indicando que tem tal e qual coisa. E sempre que eu mando, eles mudam. Porque isso atrapalha muitas vezes o nosso tratamento em relação ao convênio. Mas a gente tem que saber, na nossa cabeça, que muitas vezes a dor facetária tem exame radiológico normal. E aí a gente tem que partir para o bloqueio-teste. O bloqueio-teste, ele é considerado positivo, ou seja, tem uma dor facetária, quando 50% da dor melhora. A gente usa algumas escalas. Na nossa clínica, a gente usava muito a SF36, vocês certamente não conhecem, e a gente mudou para a escala o índice de Oswestry. Todos os pacientes que vão para a clínica, eles fazem um questionário, que é um questionário que vai de 0 a 100, que mostra a qualidade de vida, chama-se índice de Oswestry. E essa que está aqui na tela é a mais comum, é o VAS, que é a escala visual analógica, e muitas vezes você tem até que mostrar essa figura para o paciente, porque você fala, mas qual é o teu grau de dor? O paciente sempre fala que é 10. Né? Então, você mostra, fala assim, onde você se encaixa aqui? Aí ele fala, eu me encaixo aqui no 6, tal, é severa, enfim. Então, a escala visual analógica, claro, todas as escalas são subjetivas, depende muito do nível escolar, isso já foi feito estudo em relação a isso, e depende muito da vontade de ganho secundário do paciente, porque aqui no Brasil, principalmente, o paciente quer se encostar pelo INSS, então, esses pacientes, os mais confiáveis, aliás, qualquer paciente mais confiável em relação à dor, é o profissional liberal, que ele precisa ser operado para voltar a trabalhar. Mas são escalas subjetivas que são usadas no mundo inteiro. Em relação ao bloqueio teste, só fazer um parênteses, ele pode ser feito de duas maneiras. Uma injeção ou de lidocaína, ou de ropivacaína, ou de uma mistura de ropivacaína com algum corticoide de depósito, eu uso Depomedrol, no ponto, que eu vou mostrar mais adiante, onde pega o nervo mediano, o ramo medial, desculpa, ou intraarticular. São dois bloqueios testes diferentes. Eu não uso bloqueio intraarticular, que eu acho muito invasivo. Apesar de ser uma agulha fina, você perfura a cápsula e pode ter um problema ali, inclusive um problema infeccioso maior. Então, eu sempre uso o bloqueio anestésico do ramo medial, do ramo medial do nervo dorsal. Só um breve histórico, isso não é de agora, em 1911 já foi descrita a dor facetária, em 1933 já foi descrita a dor com rotação de tronco, então já um exame físico já mais apurado, e até então, de 33 a 63 foi um vácuo, não se tem relatos. Mas em 63 volta esse autor Rich para fazer a terapia indutiva de dor, que é uma injeção de solução salina dentro da faceta, isso provoca muita dor, não é feito, obviamente, hoje em dia. Em 71, a risotomia facetária sem fluoroscopia, ou seja, a olho nu, só com pontos anatômicos, e em 75, a risotomia mais ou menos parecida com o que a gente usa hoje. Para quem não conhece, esse aqui é o fluoroscópio, que a gente conhecido como arco em C, em que a gente tem um pedal e tem uma imagem on time em filme ou estática na sala.
é um aparelho fundamental para a cirurgia de coluna e não seria diferente para o bloqueio facetário. Então, a gente começa sobre os bloqueios químicos, que são procedimentos cirúrgicos que têm que ser feito em ambiente cirúrgico. Muitas vezes eu pergunto ao paciente, mas você fez um bloqueio? Fiz, doutor, eu fiz no consultório. Bom, então isso não é um bloqueio, isso deve ser um trigger point. E muitas vezes fez no centro cirúrgico e o paciente não melhorou. Eu tenho como regra pedir a permissão para o paciente, quando ele não melhorou, para eu fazer novamente. Não por desconfiar do colega, mas eu não sei a técnica utilizada, entendeu? Eu não sei se ele utilizou a técnica ou não correta, então, e isso muitas vezes se confirma, eu faço e funciona, com pacientes que não têm funcionado. São bloqueios ditos testes ou de tratamento. Eu mudei ao longo dos anos a minha conduta. O que eu fazia? Eu fazia o bloqueio teste, mandava o paciente voltar em 15 dias. Se o bloqueio fosse positivo, ou seja, o paciente melhorou 50% e ele estava bem, eu já indicava a risotomia. De cara, risotomia por radiofrequência. E eu comecei a pensar, por que eu vou fazer uma risotomia por radiofrequência com uma pessoa que está bem? E eu comecei a mudar. Com isso, eu vi que tem paciente, claro, que tem um teste positivo por 24 horas, no dia seguinte volta a dor, mas eu tenho alguns pacientes que eu segurei 9 meses sem dor. Então, eu guardo na manga talvez um segundo procedimento químico e depois talvez um terceiro por radiofrequência, né? Então, essa mudança que eu fiz, observacional dos meus pacientes, eu ganho bastante tempo e os pacientes gostam muito. É um tratamento paliativo. Por que é um tratamento paliativo? Porque você está fazendo uma risólise do nervo. E esse nervo, quanto mais jovem, quanto mais metabolismo, mais ele regenera. Mesmo que você bota ali um álcool absoluto ou faz uma ablação por radiofrequência, esse nervo tem a capacidade de se regenerar e a dor volta. Então é um tratamento paliativo. Mas qual é o tratamento? O tratamento é jamais abandonar terapia física. Isso tem que ser incentivado sempre. A terapia aeróbica, sem impacto. Claro, cada paciente se dá bem com o tipo de tratamento, mas você tem que deixar muito claro, olha, eu vou te tratar, mas é uma paliação para você poder fazer a sua parte, que é o exercício físico. Isso tem que ser a palavra de ordem com o paciente. E, óbvio, uma coisa que a gente se dá muito no consultório é o sobrepeso, né? O paciente nunca come demais. Ele sempre come pouco. E é mentira, a gente sabe que é mentira. Se contar caloria, pegar esses relógios que a gente usa e pedir para contar caloria, ele vai ver que ele está estourando. Então, é mentira, eles mentem. A gente não pode abrir mão. Quando a gente trata de dor, a gente não pode botar tudo nas nossas costas. A gente tem que botar a parcela de culpa no paciente, e não é mentira, é verdade. Eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua. E a sua é, no mínimo, não ficar com sobrepeso ou engordar e manter a atividade física regular. Claro, todo tratamento, principalmente para dor, é uma escadinha que a gente vai do mais básico ao mais complexo. E, óbvio, a gente indica o bloqueio químico sempre que tem uma falha ao tratamento clínico. Eu não vou indicar um procedimento cirúrgico, mesmo que seja por agulha, se o paciente está se dando bem com RPG, pilates, musculação assistida, lá o que seja. São procedimentos de baixo risco, eu levo 10 minutos para fazer esse procedimento. O meu anestesista, é uma coisa importante isso, é um procedimento de baixo risco, mas os anestesistas têm que ser de muito bom padrão, porque anestesiar um paciente com anestesia geral, qualquer um de nós anestesia. Qualquer um de nós entuba, qualquer um de nós bota lá o propofol correndo, o midazolam e pronto. Agora, você botar um paciente em decúbito ventral, sedado, a ponto dele não deprimir, não broncoaspirar e ficar quieto para não ficar se mexendo no procedimento, é uma arte. Então, assim, eu tenho um grupo de anestesistas que eu digo que eu nunca mais saio de perto deles. Porque se os meus residentes estão aí, eles vão lembrar de alguns anestesistas, que nem foi comigo, foi com o Marco Aurélio, que falou que era impossível deixar um doente sedado de barriga para baixo. Os residentes que estão aí vão lembrar disso perfeitamente. E o Marco Aurélio falou, bom, então eu vou chamar meu anestesista para te ensinar. Né? Então, procedimento de baixo risco? Sim, mas o anestesista tem que ser o anestesista
padrão, tem que ser o seu anestesista. Geralmente eles cedam com Propofol, Dormonide, às vezes eles lançam mão de alguma outra coisa, mas via de regra é Propofol com Dormonide. Então, como eu disse aqui, são procedimentos de baixo risco. Pode haver fístula? Pode. Eu já tive um caso assim que saiu numa injeção foraminal. Eu entrei no forame e desci um pouquinho, saiu um pouquinho de líquor na agulha. Algumas vezes já aconteceu isso, mas não, definitivamente não dá fístula licórica. É exatamente como uma raquianestesia. O máximo uma dorzinha de cabeça e pronto. Lesão de radicular, graças a Deus, nunca tive. Infecção, nunca tive, mas pode acontecer? Pode. São procedimentos em day clinic, paciente interna. De manhã, geralmente eu faço, eu nunca opero de manhã, geralmente eu faço esses procedimentos por volta de meio-dia e assim que o paciente estiver já sem sedação, ele pode ir embora, desde que acompanhado. Então, é muito raro eu deixar esses pacientes no hospital, a não ser pacientes que moram longe, que prefiram dormir no hospital, por preferência dele, para ir embora no dia seguinte, para não pegar trânsito, a coisa toda. Mas são procedimentos em day clinic. Não tem como fazer sem visualização. Então, a fluoroscopia é o padrão ouro, porém, a fluoroscopia causa muitos danos ao cirurgião. A gente toma milhares de radiação por dia. E, então, eles começaram a introduzir o ultrassom. Eu, particularmente, não tenho experiência com ultrassom. Possivelmente, com pacientes escolhidos que não precisam sedar, pode ser feito no consultório, mas, assim, você tem que ter um treinamento de ultrassom. Mas já existe, já tem no Brasil e algumas pessoas já fazem. Como eu disse, sedação com anestesia local, eu faço um botão anestésico com um lidocaína 2% sem vaso. Punciono. Geralmente eu uso uma agulha de RAC 22 ou uma agulha de RAC 25. Qual o problema da agulha de RAC 25? Ela é muito maleável. Eu digo que ela tem vontade própria. Então você mira no teu target e uma mexidinha de mão, ela sai do teu target point. Então, ela é mais fina, mas a 22 ela é fina também. Eu não vejo diferença nenhuma em relação à dor pós-operatória, por causa da agulha, e ela não tem vontade própria. Ela vai aonde você quer que ela vá. Então, é aquela agulhinha de bundinha, de canhãozinho, bundinha preta. Essa é a agulha de RAC 22, a mais comum, é a que a gente usa. Eu uso Naropin, que é a ropivacaína 7,5%, com metilprednisolona, que é o depomedrol 40%. Faço uma solução de 10 a 20 ml, conforme a quantidade de pontos que eu tenho para fazer. O target point, como eu disse, é o ramo medial da raiz dorsal. E aqui vai uma coisa entre a prática e a teoria. Quando você quer, na teoria, um diagnóstico do ramo medial, vamos dizer assim, é o ramo medial, é a faceta de L4, L5 que está doendo. Então, você vai ali, você faz a risólise do ramo medial, da faceta de L4, L5 e ponto. Tá? Isso é uma coisa. A prática nossa não deixa a gente fazer isso. Eu estava comentando isso hoje com os residentes, na nossa discussão de caso clínico. Porque a gente depende de uma série de coisas, a gente depende de centro cirúrgico, a gente depende de convênio liberar, a gente depende agora de corona, paciente com medo, vai e volta para o centro cirúrgico, é diferente, por exemplo, da Alemanha, que eles levam o doente 30 vezes para o centro cirúrgico, ou de um doente institucional. Se eu tiver um doente desse no Souza Gás, eu levo ele para o centro cirúrgico a hora que eu quiser. Então, eu não faço bloqueios. Isso pode ser alvo de crítica, mas eu trato o paciente. O que eu trato o paciente? Eu trato a dor dele. Bruno, mas você não está tratando o ramo medial. Eu trato o ramo medial de L1, S1, sempre, mesmo que o convênio me autorize um nível. Eu faço o bloqueio do gânglio de L2. Por que eu faço o bloqueio de L2? Vocês vão ver mais à frente. Porque do gânglio de L2 sai inervação para vários discos abaixo de L2. Então, como eu disse lá atrás, esse paciente tem doença facetária, é muito raro um doente que tem doença facetária não tem doença discal. Então, também trata a dor discogênica dele. Eu faço uma anestesia caudal. Eu quero melhorar meu paciente. Eu não quero fazer teste. Entendeu? Eu não quero ir lá bloquear o ramo medial da faceta de L4, L5 esquerdo, depois você volta para a gente ver o que a gente faz. Eu não quero. Entendeu? E se o doente tem ainda uma estenose foraminal com uma ciática, eu ainda infiltro, faço o bloqueio seletivo de raiz.
entendeu? Ah, mas você, num dia de sol, você vai levar galocha, guarda-chuva, sunga, biquíni? Vou sim, porque a prática nossa não permite a gente ficar fazendo estudos. Então, isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Então, eu faço porque eu quero tratar a dor do meu paciente, mas eu não estou dando tiro no escuro. Eu sei exatamente o que eu estou tratando, eu só estou tratando tudo. O convênio vai me pagar a mesma coisa, entendeu? Eu quero a melhora para o meu paciente. Então, vamos lá. A raiz da nervosa, isso tem que ter um entendimento muito claro, que vocês já têm mais do que eu, porque vocês estão mais em contato com isso do que eu. Então, no corno posterior, a gente tem as entradas, né, desculpa, no corno anterior, vou começar aqui da raiz motora. No corno anterior, a gente tem a saída motora, né, que vai formar o ramo ventral. Esse ramo ventral, se for mexido, vai dar paralisia, inclusive, de órgãos internos, tá? É um nervo motor. A raiz, eu falo que está saindo, tá, gente? Mas vocês entendem que a motora está saindo e a sensitiva está entrando. Então, aqui, na parte posterior, sai, entre aspas, né, a sensitiva, dá o gânglio, faz o gânglio sensitivo. Esse gânglio é muito importante em cirurgias, porque muitas vezes você mobiliza demais esse gânglio e o doente fica com uma ciática incapacitante de ter que ficar internado, às vezes, um mês no hospital para tratador, com todos os tipos de analgésico. Então, quando a gente opera, a gente tem que tomar muito cuidado com o gânglio, porque ele é um gânglio sensitivo, mas ele é de extrema sensibilidade mesmo. E daqui sai o ramo dorsal, na verdade, não sai, ele entra, como eu disse, mas é o ramo dorsal. O nosso target point é o ramo dorsal da raiz, é o ramo medial da raiz dorsal. Então, a raiz dorsal dá o ramo ventral e o ramo dorsal, oh meu Deus, o ramo medial. A gente vai tratar o ramo medial e não o ramo ventral. E aqui, aquele mesmo esquema, ó, vai lá o nervo, aqui o gânglio, aqui a gente não está vendo o ramo medial, o ramo ventral, e estamos vendo aqui, ó, o nosso target point, ó, exatamente aqui. Aqui, ó, está dando para ver melhor, ó. Olha aqui, ó, ramo medial, tá aqui, ó. Então, indo para a faceta de cima e para a faceta de baixo. Então, como eu disse, dorsal ventral, dorsal medial e lateral. Esse aqui não pode se tocar. O ramo medial, ele inerva as facetas, multífidos, eretor da espinha. O lateral também é um nervo sensitivo, mas ele inerva músculos mais laterais, quadrado lombar, e aqueles músculos mais laterais. Não é o nosso alvo. Se ele for anestesiado, não tem problema algum, né? Mas o nosso alvo é o ramo medial do nervo dorsal. É isso que tem que ficar muito bem entendido, tá? Esse esquema é a chave para o entendimento para a melhora do paciente. Aqui um outro esquema, né? A gente vê aqui saindo a raiz, gânglio, olha aqui, ó, ramo ventral, motor, não se pode mexer. Aqui, ó, acho que está dando para entender melhor. Aqui é o ramo dorsal, que é o nosso target point. Ó, olha aqui, ó, multífidos, eretor da espinha e faceta. Então, o nosso target point é aqui, ó. É aqui. De novo, aqui, ó. Gânglio. Vem. Olha aqui, ó. Aqui é o ramo ventral, não é o nosso target point. Nosso target point é esse aqui, ó. Exatamente aqui. Mesma coisa aqui, ó. Tudo igual, tudo repetido, tá? Tudo repetido, ó. Ramo dorsal, sensitivo. Ramo ventral, motor. Esquece ramo ventral. Vamos ter problema. Então, tá aqui o ramo dorsal. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só conectar aqui a fonte. Só um minutinho. Adriana? Adriana? Só um minutinho, gente, que eu preciso achar um local de... Adriana? Oi. Como é que eu ligo? Desculpa, gente, vamos lá. Então, a gente vai partir para a parte prática. Vocês lembram que eu falei que a faceta é constituída de cartilagem e hialina, ok? Aqui, ó, cartilagem. Cápsula fibrosa que a gente não vê. A cápsula fibrosa, na verdade, envolve ela inteira, tá?
e o líquido sinovial, que geralmente a gente não detecta na tomografia, na ressonância, desculpa. Quando a gente detecta, isso aqui é uma ressonância magnética em T2, tá? Você está vendo aqui, ó, gordura branca, líquido branco, a gente não tem o STIR para diferenciar a gordura da água, mas isso aqui é um T2. Aqui, por acaso, a gente tem uma hernia de disco, mas o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó. Essa linha branca é um derrame articular. Esse derrame articular, quando a gente começa a ver na ressonância, ele tem pelo menos aí 1,5 ml de derrame articular. É um derrame inflamatório, então a gente já tem uma doença facetária. Um sinal de doença. Outro sinal de doença, olha aqui, ó, gás na articulação. Sempre que a gente vê gás, ó, gás no disco, tá vendo? Sempre que a gente vê gás no disco, você vê que tem aqui, ó, uma faceta roçando na outra, completamente doente, essa já aberta, mostrando que provavelmente tem um derrame articular, então elas são doenças em fase diferente, e aqui, ó, uma dor discogênica provavelmente presente. Olha esse espaço discal aqui, e olha esse, está roçando osso com osso. Aqui a gente vê até um sinal de Modic aqui, que não é o exame para isso, mas provavelmente é um sinal de Modic aqui, que é uma doença inflamatória do platô ósseo, que também causa dor. Então, ó, nessa tomografia a gente tem uma causa de dor facetária, outra causa de dor discogênica, outra causa de dor que é o Modic. Então a gente tem pelo menos 3 causas de dor nessa tomografia, por isso que eu te falei da questão da multiplicidade. Nessa ressonância aqui, ó, a gente vê doença facetária em estágios diferentes. Aqui tem derrame, tem derrame articular, aqui a gente não tem, mas assim, a gente já está acostumado, tem uma faceta gorda que a gente chama, e mais importante, olha a espessura desse ligamento amarelo e desse disco abaulado. Isso aqui, esse triângulozinho, é um canal. Então esse paciente, além de ter doença facetária, tem uma estenose grave do canal e tem uma transformação gordurosa da musculatura. Olha aqui, isso aqui é tudo transformação gordurosa. Esse paciente deve ser provavelmente velho, quando a gente olha não conhece, ou sedentário. Então, também é uma causa de dor. Então, esse paciente tem tudo para ter dor. Como eu disse, geralmente as dores são múltiplas. Ok, qual é a técnica? Paciente, como eu disse, sempre em ambiente cirúrgico, com paramentação e campos operatórios obrigatórios, sedação com midazolam e propofol também, que a gente já abordou, decúbito ventral, ponto anestésico com lidocaína, 2% sem vaso, já abordei sobre isso, e sim, o nosso target point, com a agulha que eu disse lá, 22, 25 gauge, do ramo medial ou intracapsular. Como eu disse, eu nunca uso a via intracapsular pelos motivos que eu já falei, eu sempre vou no ramo medial. Eu injeto 0,5 ml de uma solução de ropifacaína 7,5% com depomedrol 40 mg, como também expliquei lá atrás. Também disse que eu faço bloqueio do gânglio de L2 bilateral para tratar aqui a dor discogênica, mas eu já estou ali, eu faço. Faço um bloqueio caudal para dar um conforto maior para o paciente. E sempre, o arco cirúrgico eu faço sempre nas oblíquas. Por quê? Nas oblíquas a gente vê o target point, que a gente vai ver na frente, que é a orelha e o olho do Scott Dog. Eu vou mostrar para vocês. A chave para você ver a articulação no raio-x de coluna são sempre as oblíquas. As oblíquas é que são indicadas para a gente ver as articulações. Então, não é diferente na cirurgia. Então, vamos lá. Quem nunca viu isso aqui, ó, todos aqui já viram esse cachorrinho, esse Scott Dog, né? Então, vamos lá. Vamos aqui nessa aqui que está melhor, ó. Então, ó, o olho do cachorro é por transparência, é o pedículo. Se eu pegar uma vértebra, essa aqui, por exemplo, eu não vou ver o olho do cachorro, porque ela é por transparência, ela está entrando no corpo. Então, sempre, o olho do cachorro é o pedículo. Está aqui o olho. A orelha do cachorro, aqui, a orelha do cachorro é o processo, a apófise articular superior da vértebra inferior, correto? Está vendo aqui a articulação. Então, cápsula articular, né? A faceta, o pé do cachorro, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o pé do cachorro de cima, tá? Então, a pata dianteira do cachorro é o processo articular inferior da vértebra superior. Tá aqui, olha aqui nesse esquema aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Orelha, que é a apófise superior da vértebra inferior, tá? Aqui, o processo, assim,
O nariz do cachorro é o processo transverso. Aqui nesse esquema está muito bom, dando para ver. Então, a pata traseira, a pata dianteira, como eu disse, é a faceta inferior da vértebra superior. E a pata traseira é o processo espinhoso. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem... não está boa, mas aqui, ó, é o mesmo desenho, tá? Aqui só foi desenhado, então, para ver. O olho do cachorro, a orelha, pata dianteira, pata traseira, ó, e o dorso, direitinho, ó, olha aqui, ó. Isso aqui serve para a gente ver também, olha aqui, né, essa aqui também, ó, serve para a gente ver o quê? Uma doença muito comum, que por sinal eu tenho, que é a espondilólise. O que é a espondilólise? É a malformação da faceta articular. A gente vê o cachorrinho enforcado, a gente vê um traço preto aqui, ó. Então, a gente viu o cachorrinho está sem pescoço. É o exame ideal para a gente ver a oblíqua. Então, essa imagem aqui vocês não podem esquecer nunca, tá? É a imagem do Scott Dog. Tá aqui, ó, o osso, ó. Ó, tá lá o Scott Dog, a pata dianteira, pata traseira, dorso, orelha, tá tudo aqui, ó. Então, essa imagem é uma imagem que vocês têm que guardar, não pode esquecer nunca, que é essa imagem que a gente vai saber, vai usar. E aqui está o nosso target point, ó. Qual é o target point, então? É exatamente no olho, na orelha. Eu geralmente uso aqui, ó, mais ou menos esse ponto aqui, que é onde passa o ramo medial. Aqui, ó. Então, se você injetar no olho, vai espalhar um pouquinho de anestésico. Se você botar na orelha, vai espalhar um pouquinho. Então, não tem tanto problema. Ao passo que se você tentar fazer aqui a intraarticular, botar dentro da articulação, se você não medir muito sua mão, você pode perfurar a dura. Tá? Além de ser mais invasivo na minha concepção, é mais arriscado. Então, eu não faço. Então, meu target point, olho e orelha. Tá lá, target point. Agora, a gente não tem como ver. Aqui, ó, o olho seria aqui. Por que a gente não vai ver? Porque tem uma faceta, a outra faceta, e o olho está lá atrás, que é o pedículo. Então, a gente não vai ver, ó. Olha o target point aqui, ó. Só que essa escopia, ela está em posterior anterior. Eu uso a escopia aqui, ó, a 25, 35 graus. Eu tenho foto na frente que eu vou mostrar para vocês. De preferência em tunnel vision. Mas assim, muitas vezes você não consegue em tunnel vision, mas você tem que botar em oblíquo para você ver exatamente onde está entrando. Então aqui, ó, a gente tem aqui o plano coronal, o plano axial, o plano sagital e a agulha nos 3 planos. Então eu acho que junto com a escopia e com o esquema, a gente consegue entender onde é o nosso target point. Tá lá, isso é uma cirurgia, esquece a agulha, pessoal, isso aqui é radiofrequência, tá? Mas a técnica é a mesma. Então, olha aqui, ó, são do mesmo paciente. Esse é um paciente que eu fiz agora, eu acho que foi em fevereiro, janeiro. Então, olha aqui, ó, target point, target point, target point, target point. Do outro lado, target point, target point, target point, target point. Olha lá, ó, olha a angulação da agulha. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, olha a angulação do arco. Ele não está em posterior anterior ou anteroposterior, ele está oblíquo, ele está tangenciando a obliquidade das agulhas. Com isso, se eu botar esse arco, por exemplo, focado exatamente em cima dessa agulha, por que eu não estou em tunnel vision? Porque eu faço uma panorâmica que eu já boto 4 agulhas de uma vez, depois eu boto mais 2 que sobram, depois eu vou do outro lado e acabo o procedimento. Mas se eu fizesse uma por uma, eu ia ver essa aqui em tunnel vision, tunnel vision, tunnel vision, tunnel vision. Porque o arco está alinhado com elas. Aqui é o bloqueio, é do mesmo paciente, tá? Aqui é o bloqueio do gânglio L2, ó. Eu entro dentro do foramen e injeto. E aqui, a gente fazia isso antigamente. Esse não é do mesmo paciente, mas a gente fazia isso antigamente, que era fazer o contraste iodado no AP e no perfil para ver se estava no gânglio. Eu não faço mais pelo simples motivo de que a gente já ganhou mão. Então, assim, a gente sabe que entrando aqui, eu também não faço em AP, tá? Eu faço em oblíquo. Mas entrando aqui, imediatamente inferior ao olho, que é o pedículo, você vai cair aqui no foramen. Eu queria chamar a atenção lá para frente, eu vou mostrar para vocês, quando a gente acessa o disco nas discografias, que é um procedimento que eu não uso, mas
nas terapias intradiscais ou até nas endoscopias de coluna, a gente lança a mão de um caminho, um triângulo chamado triângulo de segurança de Campbell, que é exatamente, a gente sabe que a raiz está na porção superior do forame, aqui não tem nada. Eu vou mostrar uma nucleotomia que eu fiz, uma agulha que eu entro aqui, ó. A gente tem que entrar aqui para fugir da raiz. É exatamente o contrário, aqui a gente não vai na zona de segurança, a gente vai mirando no disco, até porque quando a gente faz a abordagem intradiscal, a gente entra com cânulos muito mais grossas e muito mais lesivas, que poderia lesar o nervo. Aqui não tem problema algum. E aqui é a caudal. Isso aqui é uma técnica que eu aprendi no curso que eu fiz no NAS, que é dobrar a agulha 22 e botar a concavidade dela, para baixo, virada para o osso. Quando eu entro no meato sacral, eu viro, como está aí agora, e vou entrando. Então aqui eu já estou dentro do meato sacro. E eu injeto meio ml, e isso dá uma analgesia boa. Eu já tive a primeira vez que eu tive uma experiência ruim foi um paciente que acordou paraplégico, eu fiquei desesperado, fiquei no hospital achando que o doente não ia, eu tinha feito alguma besteira, tinha lesado o nervo e, na verdade, eu tinha feito uma raquianestesia no doente. Então, eu sempre aviso para o doente que ele pode acordar, entre aspas, paraplégico. É raro, mas, assim, pode acontecer para o doente não se assustar. Esses doentes, quando ficam assim, eu peço para ir embora ou só de noite ou no dia seguinte. Mas pode acontecer, tá? Porque eu já injetei corticoide aqui, injetei em vários lugares, pode ter vazado, e eu injeto na raquia, então pode fazer uma raquianestesia. Em relação ao cervical, isso eu botei agora de última hora, porque eu tinha esquecido, assim, inervação, tem pacientes, inclusive, que procuram cardiologistas quando é do lado esquerdo, porque tem dor no peito. É muito raro a dor ir para cá, geralmente ela fica até no meio, porque, se vocês lembrarem, aqui a gente tem a raiz V1, que faz a inervação, mas os pacientes relatam, de fato, dor até a frente, inclusive, relato de dor dentro do ouvido, não é raro, tá? Eu estou com uma dor dentro do ouvido, e é uma cefaleia cervicogênica. E aqui, a diferença que a gente tem aqui é o seguinte, eu não entro com agulha, paciente em decúbito ventral é um pouco mais complexo por causa da cabeça, a cabeça tem que ficar reta, às vezes quando não fica, quando o paciente não ventila bem, ela fica um pouco inclinada, e aí sim eu boto o arco inclinado em oblíquo, mas aí não é por causa da agulha, é por causa da cabeça. Então, via de regra, eu entro com a agulha 90 graus, aqui, ó. É paciente meu, tá vendo? 3 agulhas de um lado, 3 agulhas do outro, ó. Eu entro na mesma posição, na faceta articular superior, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, ramo medial, aqui, ó, exatamente aqui. Então, eu faço exatamente aqui, claro que é um pouco mais arriscado, e quando você faz o bloqueio de foramen, isso é descrito, é proibido usar corticoide de depósito. Eu não sei se vocês sabem, mas o depmedrol, corticoide de depósito, ele é particulado. Quando a gente bota na cuba, toda vez que a instrumentadora tem que dar para a gente a solução, ela tem que mexer, porque ele é particulado. E se essas partículas caírem aqui, ó, na vertebral, pode embolizar, pode queimar a medula. Então, quando a gente faz a terapia cervical sempre aspirando, né? A gente faz isso em tudo, mas na cervical a gente tem que tomar mais cuidado, sempre aspirando, e quando a gente for fazer intraforaminal, nunca fazer corticoide. Você pode fazer até uma hidrocortisona, alguma coisa não particulada, mas via de regra, usa-se apenas o corticoide. Então aqui é um aspecto de um paciente que eu operei há pouco tempo, então vocês veem que as agulhas estão na mesma posição daqui do esquema, 90 graus. E aqui o raio-x da mesma paciente, tá? Aqui, ó, faceta superior, faceta superior, faceta superior, faceta superior, faceta superior, e a injeção. E aí o procedimento se torna rápido, por quê? Porque eu boto 3 aqui, pego a seringa e vou injetando e vou tirando as agulhas. E vou subindo, aqui, ó, um esquema, aqui outro esquema. E eu sempre faço o bloqueio desse nervo aqui, ó. É muito importante quando eu faço a risoctomia dele, eu faço sempre, porque isso melhora muito a cefaleia cervicogênica. Isso você pode fazer no consultório, tá? E isso dá para fazer, porque isso não precisa de endoscopia, é só você saber a anatomia. Então tá aqui, ó. Aqui tá os furinhos das agulhas anteriores,
E aqui está o bloqueio dos dois occipitais maiores. É muito importante você fazer. Eu sempre, como eu disse, eu sempre faço C0, que eu chamo, que é occipital, a C7. Sempre. E eu sempre faço trigger point, tá, gente? Trigger point, aqui, ó. Trapézio é um trigger point importante, eu faço. Paraescapular superior, paraescapular inferior, eu sempre infiltro aqui. Aqui, ó, paraescapular aqui embaixo, sempre. Que, como eu falei para vocês, eu quero tratar o paciente, eu não quero fazer ciência. Eu quero que o meu paciente melhore. Então, eu já estou ali, eu sobro aqui uns 3 ml de solução, eu divido aqui pelos target points das lesões miofasciais. Aqui é aquela diferença que eu falei, olha. Eu fazendo a mesma foto que estava lá atrás, fazendo aqui a injeção foraminal, e aqui, ó, o triângulo de Cambi, que eu falei para vocês. Esse é um paciente meu também, que eu fiz uma nucleotomia. Olha lá, ó, tá dentro do disco, e ó, o nervo está aqui. Eu quero fugir do nervo. Então eu entro no triângulo de segurança de Cambi, que é isso aqui, ó. A parte medial do triângulo de Cambi é formado pela dura mater, a parte superior pela raiz do nervo, que está aqui, né? E a parte inferior pelo pedículo. Então está aqui, ó. Isso aqui foi até um modelo que eu tenho no consultório, que eu fiz esse desenho para uma aula que eu dei. Olha aqui, ó. Eu botei aqui uma pinça, tá aqui, ó. Corpo pedículo inferior é a parte inferior do triângulo de Cambi. Dura mater, parte medial do triângulo de Cambi. Raiz, parte superior do triângulo de Cambi. Isso é chamado triângulo de segurança. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui no esquema, tá? Então, quando a gente faz um bloqueio foraminal, não precisa ser de L2. Muitas vezes o doente tem uma ciática com uma estenose foraminal pequena, ou com uma hérnia de disco pequena que está irritando a região do nervo. A gente faz isso lá em L4, L5, L5, S1, e a gente justamente foge do triângulo de Cambi. Mas a gente tem que ter essa noção. Esse triângulo existe e é extremamente usado pelos endoscopistas de coluna, ou para quem faz terapia interdiscal. Então, tem uma diferença grande entre essa foto e essa aqui, né? Então, aqui o nervo está livre e aqui é o meu target, o nervo. Complicações, como eu disse, infecções, nunca tive nenhuma infecção, fístula licórica, já tive intraoperatória, como eu falei, mas ela não progride, lesão neurológica, nunca tive nenhuma. A não melhora das dores é plausível, se você escolher bem o doente, a grande maioria deles vai melhorar, e melhora muito, mas pode não haver melhora, pode. Como eu falei, embolização de corticoide particulado na cervical, intoxicação por medicações, nunca tive, mas pode acontecer, pode. Broncoaspiração, em todos esses, talvez 16, 17 anos que eu faço bloqueios, eu tive uma paciente que foi em 2019, eu fiz um lado, e no dela também tinha, era lombar e ela tinha doença sacroiliaca. E quando eu fui para a sacroiliaca direita, eu consegui, mas ela não parava, começou a dar náusea, foi feita a ondansetrona, e eu tive que interromper o procedimento, eu só fiz um lado, porque foi feito de tudo e a doente ia broncoaspirar. Foi o único caso que eu tive, não foi complicação, mas eu tive que fazer o exame, eu tive que fazer o procedimento pela metade. Como eu disse aqui, ó, a raquianestesia, doente vai acordar paraplégico, se não acordou ainda é porque não fizeram o suficiente, mas eu já estou acostumado com isso, então eu já aviso o doente, e eu estou falando da lombar, tá? Na cervical isso não acontece. Mas acontece de o doente acordar paraplégico, então ele tem que ser previamente avisado. E complicações clínicas, qualquer complicação clínica, desde o infarto até uma broncoaspiração, isso aí, enfim, pode acontecer com qualquer procedimento. Eu nunca tive nenhuma complicação de bloqueio químico. Eu já tive uma complicação cervical de uma risotomia por radiofrequência, que o aparelho estava desregulado e eu acho que fez uma termocoagulação a 80 graus, e na cervical eu faço a 42, e o doente saiu hemiplégico, e depois retornou, mas eu fiz uma ressonância e tinha uma lesão intramedular. Então, foi por talvez uma descalibragem de aparelho, mas eu tive uma complicação em relação à radiofrequência. Em relação a químico, eu nunca tive nenhum. Bom, é isso. Eu acho que a gente abordou as coisas todas aí. Eu estava na cabeça, como eu falei para o Gabriel, estava na cabeça aqui só com a lombar, mas deu para abordar a cervical, não tem muita diferença, e também os bloqueios seletivos.
É isso, pessoal. O que vocês tiverem aí para perguntar, estou à disposição de vocês. Parabéns pela aula, doutor Bruno, obrigado novamente pela sua disponibilidade. O professor Célio quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir para perguntas. Eu acho que enquanto o pessoal vai escrevendo aí, a gente vai falando. Obrigado, Bruno, pela aula. O Bruno tem bastante experiência no tema. A gente está com 70 pessoas, que não é uma coisa muito comum, Bruno, então, às vezes a gente dá aula ao vivo para 20, 30 pessoas na neurocirurgia. Sim, faz parte. Eu agradeço, viu, senhora? E a gente está com 70 pessoas na sexta-noite para escutar sobre faceta lombar, é bastante significativo. Parabéns. Obrigado. Doutor Bruno, eu queria fazer uma pergunta. Você tinha comentado sobre o bloqueio facetário químico segurar o paciente antes da radiofrequência. Como que é o outcome de um em relação ao outro? A radiofrequência é mais definitivo? Sim. Como eu falei, o bloqueio químico ele pode durar 24 horas. E isso é uma coisa engraçada, Gabriel, porque às vezes o paciente chega no consultório e fala, doutor, não melhorei nada. Eu falei, para tudo, calma. Você chegou no hospital como? Com muita dor. Você saiu como do hospital? Sem dor. Eu falei, mas você acabou de falar que não melhorou nada. Não, doutor, mas eu fiquei 2 dias sem dor nenhuma, mas agora voltou tudo. Eu falei, então, eu tinha te explicado antes do procedimento que a dor poderia voltar. Isso é muito relativo a cada paciente, entendeu? Então, eu comecei a guardar na manga porque eu comecei a ver melhoras com mais tempo. Então, assim, sempre é uma anestesia e um washout ali de radicais livres, você tira o processo inflamatório local, da raiz, e alguns pacientes melhoram. Como eu falei, eu tenho vários pacientes com 9 meses, eu acho que não tem mais, mas 9 meses melhora. Agora, a radiofrequência, você faz uma ablação, você queima o nervo a 80 graus por 90 segundos. Eu estou dizendo a radiofrequência contínua, porque no nervo a gente faz a pulsátil, que não é ablação, é neuromodulação. Então, quando a gente faz uma ablação, você queima o nervo. É a mesma coisa que você está passando bisturi elétrico. Por isso que eu falei lá no início, quando a gente opera, a gente faz uma risotomia já sem querer, passando o bisturi elétrico na faceta. Então, a radiofrequência é muito mais efetiva. Mas tem aquela lei que eu falei, da resolução normativa 338, que a gente não pode partir direto para a radiofrequência. Mas é mais evolutivo, é mais efetivo, sim, sem dúvida.